Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o vídeo de número 13. Nós estamos vendo a introdução do Evangelho e estamos vendo o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Aproveitando, se você gostar desse vídeo, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, comente. Se tiver suas dúvidas, poste nos comentários. À medida do possível, eu respondo. Por que eu compartilho esses vídeos do estudo? Para você que está na sua casa, às vezes está lá querendo estudar o Evangelho, mas tem dificuldade, alguma coisa não consegue entender, não tem para quem perguntar, acha muito chato estudar sozinho, e de fato é. Então aproveite, faça parte dessa comunidade de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, mas por que Allan Kardec resolveu fazer um resumo da doutrina de Sócrates e Platão? Nós não estamos aqui para aprendermos os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita? Estamos sim. Kardec simplesmente quis mostrar para nós que esses ensinamentos que os espíritos trouxeram, eles não são novidade, eles já existiam 500 anos antes do nascimento de Jesus. Sócrates e Platão, os famosos filósofos, já traziam ideias que se assemelham ao que a doutrina espírita nos traz. Então vamos continuar o item de número 11. De duas coisas, uma. Ou a morte é uma destruição completa, ou é a passagem da alma para outro lugar. Assim, ou acaba tudo, ou tem coisa depois. Se tudo deve se extinguir, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Acabou, acabou. Mas se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, torna-se para nós uma felicidade encontrar aqueles a quem conhecemos. Então, se tem alguma coisa depois da morte, eu quero encontrar as pessoas de quem eu gosto. Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada e de distinguir, como aqui, os que são sábios daqueles que acreditam ser e não o são. Mas é tempo de nos despedirmos, eu para morrer, vós para viverdes. Sócrates está falando aos seus juízes porque ele tinha sido condenado à morte. Então ele diz assim, ó, se acabar, acabou, beleza? Se tem alguma coisa depois, eu quero encontrar as pessoas e quero dizer assim, olha, você é sábio, você acha que é, mas não é não. Sócrates disse, os homens que viveram na terra se encontram após a morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra os espíritos destes homens continuando as relações que tiveram, de tal modo que a morte não é uma interrupção, nem uma cessação da vida, e sim uma contínua transformação. Se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinamentos que Cristo daria 500 anos mais tarde, e os que o Espiritismo nos dá agora, falariam da mesma maneira. Lembrando que esse agora é no século XIX, 1850, por lá, por volta dessa época, quando Kardec escreveu essa obra. Não há nisso nada de surpreendente se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos avançados delas tomaram conhecimento antes de se encarnarem na Terra, para onde as trazem.
Sócrates, Platão e os grandes filósofos de seu tempo puderam, mais tarde, fazer parte daqueles que ajudaram o Cristo em sua divina missão e foram escolhidos porque precisamente já compreendiam, mais do que outros, os seus sublimes ensinamentos. Finalmente, podem fazer parte agora da grande pleiade de espíritos encarregados de vir ensinar aos homens as mesmas verdades. Então, eles já sabiam o que muita gente não sabe até hoje, isso há 2.500 anos. Item 12. Nunca se deve retribuir injustiça com injustiça, nem fazer o mal a ninguém, seja qual for o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem este princípio, e as que discordam a esse respeito só podem desprezar-se umas às outras. Comentário de Kardec. Não está aí o princípio da caridade que nos ensina nunca a retribuir o mal com o mal e perdoar aos nossos inimigos? Vamos nos recordar que Sócrates e Platão viveram séculos antes de Jesus encarnar entre nós. Item 13. É pelos frutos que se reconhece a árvore. É preciso qualificar cada ação segundo o que ela produz, chamá-la má quando causar o mal e boa quando produzir o bem. Gente, é Jesus falando, né? Este ensinamento é pelos frutos que se reconhece a árvore, encontra-se repetido textualmente diversas vezes no Evangelho. Jesus falou isso. Então, 500 anos antes, eles já tinham esse entendimento, né, que pelas consequências das atitudes das pessoas, nós sabemos se é uma pessoa boa ou má e se essas atitudes são boas ou más. Item 14. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si mesmo, nem aquilo que possui. Ama a uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. Então, riqueza, né? Já tem aquela música que dizia que dinheiro na mão é vendaval. Então, o homem que ama a riqueza, ele não gosta nem dele próprio, ele ama uma coisa, né? E que não sabe direito o que é. Item 15. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade do que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. Seria muito grave se os deuses se interessassem mais pelas nossas oferendas do que pela nossa alma. Dessa maneira, os mais culpados poderiam conquistar os seus favores, mas não, pois só são verdadeiramente justos e sábios os que, pelas suas palavras e seus atos, resgatam o que devem aos deuses e aos homens. Vamos só recordar que na época de Sócrates e Platão, eles eram politeístas, eles acreditavam em mais de uma divindade. Mesmo assim, eles dizem que as pessoas devem imitar essas divindades em suas qualidades, não ficando fazendo oferendas. Jesus disse: misericórdia peço e não sacrifícios. Então, não é fazer prece bonita, né? Nós temos que nossas ações reproduzirem o que de fato a gente acredita. 16.
Chamo de homem vicioso aquele que vulgarmente ama mais ao corpo do que à alma. Nossa, né? Se Sócrates e Platão fossem para uma academia, hoje em dia eles iam ficar horrorizados. Não é o cuidar do corpo que é errado, mas sim o amor, o apego às aparências, às coisas materiais, que o tempo vai destruir tudo isso, não tem como. O amor está por toda a natureza e nos convida a exercitar nossa inteligência. É encontrado até mesmo nos movimentos dos astros. É o amor que enfeita a natureza com seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa sua morada, onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que dá a paz aos homens, a calma ao mar, o silêncio ao vento e o descanso à dor. Olha que coisa poética, né? É o amor que faz com que os astros se unam, que todo o universo vibre em harmonia com o seu Criador. Kardec comenta: o amor que deve unir os homens por um sentimento fraternal está de acordo com esta teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Sócrates, tendo dito que o amor não é nem um deus, nem um mortal, e sim um grande demônio, ou seja, um grande espírito dirigindo o amor universal, fez com que essa afirmação lhe fosse, sobretudo, atribuída como crime. Então, Sócrates e Platão entenderam que Deus é, acima de tudo, amor. Ele ama as suas criaturas, os seres que ele criou, e esse amor é o que deve nos unir. Item 17. A virtude não pode ser ensinada. Ela vem por uma dádiva de Deus àqueles que a possuem. Isso é quase a doutrina cristã sobre o auxílio divino. Se a virtude é uma dádiva de Deus, se é um favor, podemos nos perguntar por que não é concedida a todas as pessoas. Por um outro lado, se a virtude é um dom, não tem o menor mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais claro. Diz que aquele que possui a verdade a adquire por seus esforços em suas existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. O auxílio divino é a força que Deus dá a todo homem de boa vontade para se despojar do mal e fazer o bem. Então, é claro, né, que simplesmente fosse uma graça de Deus, né? Eu sou boazinha porque Deus me deu esse dom, que vantagem, né? Que mérito que eu teria. Nós, com o conhecimento da evolução sucessiva através da reencarnação, entendemos que o que Deus nos dá é a oportunidade de aperfeiçoamento. Ele nos dá possibilidades de aprendizado. Cabe a nós utilizarmos ou não. Item 18. Notar bem menos os nossos defeitos que os dos outros é uma disposição natural de cada um de nós. Comentário de Kardec. O Evangelho diz: vês o argueiro, né, o cisco, no olho do teu irmão, e não vês a trave, né, um pedaço grande de madeira que está no teu. É muito fácil a gente enxergar o defeito dos outros e não enxergar o nosso próprio. 19, a gente vai até o 21 e encerrou. Tranquilo, aguenta mais um pouquinho. Se os médicos não obtêm resultados na maior parte das doenças, é porque eles tratam do corpo, sem a alma,
e o todo não estando em bom estado, é impossível que a parte se apresente bem. Comentário de Kardec: o Espiritismo dá a chave das relações que existem entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Lança também uma nova visão sobre a ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas doenças, dando-lhe meios de combatê-las. Quando a ciência se der conta da ação do elemento espiritual na constituição orgânica, alcançará melhores resultados. Um parêntese rapidinho, temos espírito, perispírito, corpo físico. O corpo se adoece, repercute no perispírito e causa perturbação no espírito. O espírito adoecido repercute no perispírito e isso faz com que o corpo adoeça. Hoje nós temos, a partir do século XVIII, então não é hoje, né? A partir do século XVIII, a homeopatia, que é uma maneira diferente de curar através do semelhante. O grande salto, né, de qualidade está em que a homeopatia busca tratar não só aspectos físicos, mas emocionais. Ela leva isso muito em conta. E ela diz que a finalidade do ser, né, da criatura divina, é conseguir executar os planos do seu Criador. Isso é muito bonito. 20. Todos os homens desde a infância fazem mais o mal do que o bem. Comentário de Allan Kardec: estas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal na Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação da Terra, onde apenas habita uma pequena fração da humanidade. Somente o Espiritismo lhe dá a solução, que aqui será desenvolvida nos capítulos 2, 3 e 5. Não percam. E último item, 21. A sabedoria está em não pensares que sabes o que não sabe. Hoje eu li no Facebook, né? E eu achei sensacional. Tem muito giló se achando figo em cauda. Então, muitas pessoas não são tão ignorantes no sentido de não terem conhecimento que elas começam que não sabem que elas não sabem. Isso é um perigo. Comentário de Kardec: isto se dirige aos que criticam as coisas que muitas vezes desconhecem. Platão completa este pensamento de Sócrates dizendo: tentemos torná-los inicialmente, se for possível, mais honestos nas palavras. Caso contrário, não nos preocupemos com eles e procuremos apenas a verdade. Esforcemo-nos em nos instruir, mas não nos aborreçamos. Kardec comenta: é desse modo que devem agir os espíritas em relação aos seus críticos de boa ou de má fé. Se Platão vivesse nos dias de hoje, encontraria as coisas parecidas com as de seu tempo e poderia usar a mesma linguagem. E Sócrates encontraria pessoas que riram de sua crença nos espíritos e que o chamariam de louco, bem como a seu discípulo Platão. Foi por adotar e defender esses princípios que Sócrates foi inicialmente ridicularizado, depois acusado de incrédulo e condenado a beber um veneno chamado cicuta. Ocorre assim com as grandes verdades que, quando novas,
contrariam, além dos homens que elas atingem, os sistemas e preconceitos e só se firmam com lutas e mártires. Então, aqui nós encerramos a introdução. No próximo vídeo, nós iniciaremos o estudo do primeiro capítulo, cujo título é Não Vim Destruir a Lei. Nós veremos as 3 revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. Até o próximo vídeo. Obrigada.